Antes de qualquer coisa, se você está aqui, é porque sente que algo o atrai em histórias que poucos têm coragem de contar. Então já se inscreve no canal, curta este vídeo e escreve nos comentários. A verdade sempre vem à tona, porque hoje vamos juntos entrar numa das mentes mais perturbadoras que a história já registrou. Imagine um castelo cercado por névoa densa, paredes de pedra fria e uma mulher de aparência elegante observando pela janela enquanto o sol se põe sobre a Hungria do século XVII. Lá dentro, gritos abafados ecoam entre corredores. Os criados evitam contato visual. Os nobres a reverenciam e todos têm medo. Medo de Elizabeth Bathory, a mulher que ficaria conhecida como a Condessa de Sangue. Mas quem foi ela? Uma assassina em série obcecada pela juventude? Uma vítima de conspiração política? Ou um reflexo brutal de uma sociedade doentia, onde o poder absoluto corrompia absolutamente? Elizabeth nasceu em 1560, dentro de uma das famílias mais poderosas da Hungria. Cresceu cercada por privilégios, castelos, criados e histórias de tortura. Seus tios praticavam alquimia e magia negra. Seus pais incentivavam métodos de punição severos e, desde cedo, Elizabeth assistia, com olhos frios e atentos, a dor ser usada como ferramenta de controle. Com apenas 15 anos, casou-se com Ferenc Nadasdy, um conde militar conhecido por sua brutalidade no campo de batalha. Dizem que ele presenteou Elizabeth com um presente de casamento no mínimo peculiar. Um instrumento de tortura com pontas de ferro, usado para disciplinar criadas que cometiam erros. Era esse o ambiente em que ela foi moldada. A elite húngara não apenas tolerava a crueldade, ela a encenava como arte. Mas foi quando Elizabeth ficou viúva, anos depois, que o terror atingiu outro nível. Com o marido morto, ela herdou propriedades, servos e total controle. E foi nesse momento que surgiram os rumores. Camponesas desaparecendo, criadas chegando vivas e sumindo dias depois. Moradores noturnos relatavam sons estranhos vindos do castelo de Chaktice, e então o sussurro se espalhou. A condessa estava enlouquecendo. O que teria despertado essa fúria? Uma história, quase lendária, diz que tudo começou com uma criada penteando os cabelos de Elizabeth. A moça puxou um nó com força e, num acesso de raiva, Elizabeth a esbofetou com tanta força que o sangue da garota espirrou em sua pele. Ao limpar o rosto no espelho, ela teve uma epifania distorcida. Onde o sangue havia tocado, sua pele parecia mais jovem. Foi o início de uma obsessão doentia. Ela queria mais. Não só sangue, mas juventude eterna. O que se seguiu foi um rastro sombrio de servas levadas ao castelo e nunca mais vistas. Elizabeth, com a ajuda de criados leais ou cúmplices por medo, começou a caçar meninas entre 10 e 18 anos, camponesas, órfãs, até filhas de pequenos nobres, todas atraídas com promessas de trabalho. Nenhuma voltou para casa. Mas a pergunta que ecoa até hoje é: por que ninguém fazia nada? A resposta está no poder. Elizabeth era da elite. E em uma sociedade onde sangue azul significava impunidade, o silêncio era comprado com medo. Durante anos, ninguém ousou confrontá-la. Nem o rei, nem os nobres, nem a igreja. Até que uma denúncia anônima fez o império estremecer. A denúncia chegou de forma discreta, quase sussurrada. Uma carta entregue ao conde Georg Thurzó, paladino do rei, revelava algo que muitos já suspeitavam, mas poucos ousavam dizer em voz alta. O castelo de Chaktice era um cemitério disfarçado de fortaleza. E a dona de tudo aquilo era a assassina. O rei, pressionado por rumores crescentes e pelo sumiço de jovens de famílias menores, deu a ordem: investigar. Mas o mais difícil não seria descobrir a verdade, e sim confrontá-la. Porque Elizabeth não era qualquer mulher. Ela era a prima do rei da Polônia, aliada de influentes famílias nobres. Uma acusação mal feita poderia significar guerra entre linhagens. Era preciso cuidado.
estratégia e provas. Na noite de 30 de dezembro de 1610, Thurzó e um grupo armado invadiram um castelo. O que encontraram foi o suficiente para alimentar pesadelos por séculos. O salão principal estava coberto de sangue seco. No porão, corpos mutilados, restos humanos empilhados como lixo. E ali, ainda viva, uma jovem amarrada a uma estrutura de madeira, com feridas abertas, em estado de choque. Ela não falava, apenas tremia. No total, 4 garotas foram encontradas naquela noite. 2 morreram antes de receber ajuda. As outras 2 jamais voltaram a ser as mesmas. Elizabeth foi presa ali mesmo, em seus aposentos. Quando confrontada por Thurzó, ela apenas ergueu o queixo e disse: "Vocês não têm ideia com quem estão lidando." Nenhuma lágrima. Nenhum pingo de remorso. Apenas frieza, superioridade. O julgamento, porém, foi um teatro. Elizabeth jamais sentou no banco dos réus. Julgar uma nobre como ela seria um escândalo político. Para evitar que sua linhagem fosse desonrada, o rei e os nobres decidiram: ela não seria executada. Em vez disso, foi condenada à prisão perpétua, dentro do próprio castelo. Mas a prisão foi tudo menos simbólica. Elizabeth foi trancada em um único cômodo, sem janelas, com apenas pequenas frestas por onde passavam água e comida. Nenhum contato humano. Nenhum som externo. Apenas o eco dos seus próprios pensamentos. Ficou ali por 4 anos, sem julgamento, sem confissão, sem perdão. Disse que ela passou os últimos meses falando sozinha, repetindo nomes de criadas, rindo e cantando canções de ninar húngaras, como se estivesse embalada pelas memórias da infância ou pelo delírio da culpa. Mas até hoje, uma dúvida divide historiadores. Será que tudo foi mesmo real? Ou parte disso foi exagerado? Há quem diga que Elizabeth foi vítima de uma conspiração para tirar seus bens e poder. Que algumas mortes foram reais, sim, mas não nos números descritos. Que os relatos foram inflados por invejosos ou opositores políticos. Mas como explicar os corpos, as testemunhas, os sobreviventes? O que é inegável é o número de depoimentos. Durante os interrogatórios, mais de 300 pessoas prestaram testemunho. Muitos afirmaram ter visto os corpos, outros relataram ter ajudado a enterrar vítimas. E entre os documentos mais perturbadores está o diário de um dos criados, que detalhava os métodos de tortura, espancamento até a morte, queima com ferro em brasa, agulhas sob as unhas e banhos de sangue. Sim, a lenda do banho de sangue. Dizem que Elizabeth acreditava que o sangue de jovens virgens manteria sua pele jovem, que mandava encher banheiras inteiras com o líquido de suas vítimas e se deitava ali, nua, sorrindo, como se estivesse se purificando. Cientificamente, é improvável que isso fosse verdade da forma como foi contado, mas no mundo onde o mito se mistura com o horror, o que é exagero e o que é só a realidade nua e crua? Em 21 de agosto de 1614, um dos guardas que entregava comida percebeu algo estranho. O prato permanecia intocado, por horas. Quando finalmente arrombaram a porta, Elizabeth estava morta. Sozinha, no escuro, sem velório, sem orações. Enterrada às pressas, num lugar incerto até hoje. Ela morreu como viveu, cercada de sombras. Mas a sua história continuaria viva. Depois da morte de Elizabeth Bathory, o mundo não descansou, nem sua memória. O corpo foi enterrado às pressas no cemitério da igreja de Tiaxi, mas os moradores se revoltaram. Queriam distância da mulher que chamavam de demônio de carne. A tumba foi removida. O local exato onde repousa, se é que repousa, permanece um mistério. Dizem que seu espírito ainda ronda as colinas da Eslováquia, onde o castelo em ruínas observa o tempo, silencioso, como um túmulo que nunca foi aberto.
Mas a verdadeira maldição de Elizabeth foi outra: a dúvida. Nas décadas que se seguiram, historiadores, cronistas e escritores se debruçaram sobre seus crimes. Alguns a chamaram de assassina em série, outros de vítima política. Alguns relatos afirmavam que ela matou mais de 600 meninas. Um número assustador, mas quase impossível de verificar. O registro mais famoso sobre isso veio do suposto diário de uma criada, encontrado anos depois, onde constava uma lista com 650 nomes. Porém, ninguém jamais viu esse diário com seus próprios olhos. E ele desapareceu. Ou, talvez, nunca tenha existido. O que existiu e ainda existe é a lenda. A mulher que se banhava em sangue para manter a juventude. A condessa que tinha um gosto refinado por vestidos caros e torturas cruéis. A nobreza húngara que se recusava a ver um dos seus nomes mais ilustres sendo julgado como qualquer camponês, preferiu enterrar o escândalo. E ao fazer isso, criou o mito. O tempo passou. E Bathory se tornou símbolo. Ícone do mal feminino. Inspiração para histórias de vampiros, livros de horror, filmes obscuros. De Drácula a American Horror Story, sua figura ecoa. Mas poucos sabem que tudo isso veio de uma mulher real, de um castelo real, de vítimas que tinham nomes, famílias e sonhos. Em um mundo onde o poder blindava a crueldade, Elizabeth reinava absoluta. E talvez essa seja a parte mais inquietante de sua história. O quanto ela pôde fazer porque ninguém ousava pará-la. Seu título, seu sangue nobre, sua inteligência estratégica foram seus escudos. Ela sabia exatamente quem era e usou isso até o fim. E quanto às vítimas? A maioria delas nunca teve justiça. Não foram julgadas, lembradas, nem registradas com dignidade. Meninas de vilarejos distantes, criadas sem sobrenome. Jovens prometidas à servidão em troca de proteção. A maior parte dos nomes nunca foi catalogada, desapareceram na terra, como se nunca tivessem existido. Mas mesmo diante de tanto horror, há uma pergunta que paira. Por quê? O que leva uma mulher rica, poderosa e respeitada a praticar tamanha crueldade? Alguns estudiosos acreditam que Elizabeth sofria de distúrbios psiquiátricos graves. Outros dizem que foi treinada desde cedo para a violência, vivendo numa época em que espancar criados era aceitável. Há quem diga que ela simplesmente se perdeu na impunidade. A verdade, talvez nunca saibamos. Mas uma coisa é certa: ninguém nasce um monstro. A história nos mostra que monstros são forjados pelo ambiente, pela cultura, pelo poder sem limite. Elizabeth nasceu num mundo onde os nobres não prestavam contas, onde o sofrimento dos pobres era invisível, e onde mulheres com poder eram vistas como ameaça ou aberração. Ela era tudo isso, ao mesmo tempo. E no final, o que sobra não é só o sangue, é o eco. O eco de centenas de vidas interrompidas. O eco de uma mulher que virou mito. E de uma história que ainda hoje nos obriga a perguntar: quantas Elizabeths ainda existem por aí, escondidas sob o verniz do prestígio, protegidas por muros altos e sobrenomes imponentes? Porque o verdadeiro horror nunca está nas sombras. Está onde ninguém ousa olhar. O castelo de Shaktici agora é uma ruína. Suas paredes rachadas guardam os sussurros de vozes que ninguém mais ouve. Os salões, que um dia foram palcos de banquetes nobres e rituais de tortura, hoje estão tomados por musgo, vento e silêncio. Mas não se engane, esse silêncio não é paz, é memória contida, dor fossilizada. Visitantes curiosos caminham entre os escombros, tiram fotos, contam histórias com tons de brincadeira e medo. Mas poucos param para pensar no que realmente aconteceu ali. Não foram apenas lendas, não foi invenção, foram gritos reais, sangue de verdade,
dor que escorria entre pedras que ainda hoje parecem pulsar. Elizabeth Bathory morreu confinada em sua própria casa, sem julgamento, sem veredito, mas também sem liberdade. Durante 4 anos, viveu cercada de solidão e sombra. Seus criados foram condenados, alguns executados de forma brutal, queimados vivos ou decapitados. Mas ela foi poupada da justiça dos homens, para morrer lentamente sob o peso de seus próprios fantasmas. Dizem que nos últimos meses começou a falar sozinha, pedia perdão, chamava por nomes que ninguém reconhecia. Nomes de vítimas, de cúmplices, de demônios? Ninguém sabe. Mas o que mais assusta não é o que ela disse, é o que ninguém disse sobre ela durante tanto tempo. A história de Elizabeth Bathory ficou enterrada por séculos. Os registros foram escondidos, queimados ou ignorados. Sua figura foi transformada em um monstro folclórico, porque era mais fácil lidar com um mito do que encarar a verdade. Ela foi fruto de uma estrutura podre, um sistema onde o poder, a nobreza e a impunidade permitiram que o mal prosperasse como flor venenosa. Ela não era uma criatura isolada, era parte de algo maior, uma engrenagem suja em uma máquina que triturava os vulneráveis. Quantas histórias como a dela não existem hoje? Histórias de violência protegida por títulos, de dor escondida sobre o dinheiro e influência. Quantas mulheres e homens usam o próprio poder como escudo para fazer o que quiserem, porque sabem que a justiça é cega, mas não surda. Ela ouve o nome de quem tem poder e se cala. E se Elizabeth tivesse nascido hoje? Será que teria sido presa? Ou teria milhões de seguidores, um castelo moderno com câmeras e contratos de sigilo? Será que o horror teria sido disfarçado de excentricidade? Será que os corpos teriam sido escondidos com tecnologia e manipulação midiática? É impossível saber, mas a pergunta permanece: o que fazemos com figuras como ela? Esquecemos? Romantizamos? Ou usamos como personagens de terror, sem refletir sobre o que elas realmente significam? Porque, no fim, Elizabeth Bathory não foi apenas uma mulher cruel. Ela foi um espelho, um reflexo distorcido do pior que a humanidade é capaz de produzir quando o medo supera a compaixão, quando o poder apaga a empatia e quando o silêncio se torna cúmplice. E talvez seja por isso que sua história nos incomoda tanto, porque ela é real, porque ela nos lembra que o horror nem sempre vem vestido de monstros. Às vezes, ele usa joias, fala com elegância e sorri com lábios vermelhos. Às vezes, o mal é uma mulher sentada sozinha em um castelo, escrevendo nomes que ninguém jamais verá. E quando Elizabeth Bathory finalmente exalou seu último suspiro, em 1614, o mundo não ficou mais seguro, porque a morte dela não matou a estrutura que alimentou. O castelo foi silencioso ao seu fim. Não houve multidões, nem execuções públicas, apenas uma cela lacrada e uma mulher despida de títulos, mas carregada de segredos. Talvez ela tenha levado com ela as verdades mais sombrias, ou talvez elas ainda ecoem nas pedras frias de Chequtis. Mas o que importa agora não é o que foi feito, e sim o que ainda fazemos. Porque a história de Elizabeth Bathory não é só sobre uma condessa enlouquecida pelo sangue. É sobre perigo de romantizar monstros, de silenciar vítimas, de esconder crimes debaixo de castelos ou contratos. Você pode pensar, isso ficou no passado. Mas será mesmo? A pergunta que fica é: quantos monstros ainda vivem entre nós, com rostos bonitos e discursos doces? Talvez não empalhem suas vítimas. Talvez não coletem sangue, mas tiram vidas de outras formas, lentamente, psicologicamente, socialmente e muitas vezes com aplausos. Se essa história te fez refletir, compartilha com alguém. Comenta aqui embaixo. Se inscreve no canal Histórias Inesperadas, ativa as notificações e deixa o seu like, porque aqui a verdade sempre vem à tona, mesmo que ela sangre.